Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de extensão. Hoje iremos abordar um pouquinho sobre as porcentagens e como as porcentagens elas estão relacionadas. Lembrando que vamos utilizar a contextualização e a interdisciplinaridade para o estudo de matemática envolvendo uma atualidade que são as queimadas do Pantanal. Hoje conseguiríamos perceber como que as porcentagens elas se integram com as frações. Então, para quem entendeu bem a nossa aula passada de frações, tenho certeza que vai poder aproveitar muito bem esse estudo de matemática. Quando a gente fala em frações, estamos falando de uma representação. Toda vez que nós falamos fração, estamos falando de uma razão. Nós falamos na aula passada que o bioma do Pantanal, ele é 1/6 de todos os biomas que a gente tem no Brasil. Isso é uma representação. Essa fração, ela é uma razão entre um número e outro. E quando a gente fala em porcentagens, as porcentagens elas também significam, razões. Mas, em vez de ser como aqui 1/6, estamos falando de dividir por 100. Então, se eu falo para vocês que a gente tem 10% de chances que aconteça algum evento, eu estou falando para vocês que é 10 por 100, divididos por 100. Para representar essas frações, eu posso utilizar várias maneiras. A maneira mais convencional é utilizar o símbolo da porcentagem. Então, toda vez que você vê um símbolo da porcentagem, você pode associar esse símbolo com uma razão, uma divisão, ou seja, uma fração. Então, essa representação pode ser tanto através do percentual, da porcentagem, através de números fracionários, ou também através de um decimal, já que vimos que todo número fracionário, ele quer dizer divisão. Então, se eu estou falando 1/6, eu estou me referindo em dividir 1 por 6. Vamos a alguns exemplos. A área queimada até o fim de agosto representa 12% do Pantanal. Bom, já vimos que o Pantanal ele está sofrendo uma grande tragédia. Agora, vamos entender o que significa esses 12% da área do Pantanal que foi queimada. Matematicamente falando, 12% é um número fracionário também. Ou seja, eu pego 12 e divido ele por 100. Se a gente analisar essa fração 12 divididos por 100, a gente pode fazer a simplificação dessa fração, de acordo com o que a gente aprendeu na aula passada. Se eu quiser simplificar essa fração, eu posso dividir, por exemplo, por 2. Se eu dividir 12 divididos por 2, eu tenho aí o número 6. Se eu dividir 100 também por 2, eu vou ter o número 50. Então, aqui eu consigo observar uma fração que a gente chama de uma fração equivalente. Essa fração equivalente ela é a mesma coisa do que eu falar que é 12 divididos por 100. Outra coisa que a gente pode fazer, que a gente já aprendeu na aula passada, é transformar isso no número de decimal. Para isso, eu vou dividir 6 por 50, ou também, se eu preferir, 12 por 100, já que eles equivalem à mesma coisa. Dividindo isso, eu vou ter 0,12. Então, quando eu falo em 12%, eu estou me referindo a 12 sobre 100, ou também estou me referindo a 6 sobre 50, ou ainda 0,12. É a mesma coisa. Eles equivalem. Então, aqui a gente consegue perceber que essa porcentagem ela pode ser descrita tanto por um número fracionário, quanto também por um número decimal. Vamos analisar a seguinte afirmação. A área do Pantanal, localizada no estado do Mato Grosso, é de 35%. Pensando no que a gente estava falando até agora, nessa relação que a porcentagem tem
com os números fracionários e também com os números decimais, podemos escrever da mesma forma. 35% é a mesma coisa que eu falar que 35 está numa razão de 100, ou seja, divididos por 100. Nesse caso aqui, eu posso também simplificar aí o meu número. Nesse caso, vamos dividir aqui por 5. 35 divididos por 5, eu tenho aí 7. 100 divididos por 5, eu tenho 20. Então, aqui eu também tenho uma fração equivalente. Essa equivalência é a mesma coisa. Passando para o número fracionário, eu posso dividir tanto 35 por 100, quanto 7 divididos por 20. E eu vou obter um número decimal, que é 0,35. Com o estudo que a gente teve na aula passada sobre a fração, nós conseguimos transformar essas equivalências, né? Sabendo agora que a porcentagem nada mais é do que um número fracionário, ou seja, que sempre vai estar dividindo por 100, aí fica fácil de entender. Então, toda vez que a gente falar de 8%, é 8 divididos por 100, é 10%, é 10 divididos por 100, 55% é 55 divididos por 100. Assim, nós temos que entender muito bem as transformações que ocorrem através da porcentagem. Essas transformações são extremamente importantes para que a gente entenda como que a gente vai usar a fração e a porcentagem lá em algumas aplicações do nosso dia a dia. Se você analisar no teu dia a dia, você usa muito a porcentagem. Você usa para descontos, você usa para juros, você vê todas as horas informações sobre várias atualidades que mostram essa porcentagem. No nosso caso, no estudo das queimadas do Pantanal, vimos que muitos dos dados que apresentamos eram descritos por porcentagem. Então, a partir do momento que você consegue fazer essas transformações, fica muito mais fácil de você entender quanto equivale uma área queimada, uma área desmatada ou outras informações do seu dia a dia. Essas transformações elas podem acontecer de diversas formas. A gente pode fazer a transformação da porcentagem para a fração e para o número decimal, que é o que a gente está fazendo até agora. Podemos fazer o decimal para uma porcentagem. Então, é muito importante a gente saber transformar a porcentagem em números fracionários e decimais e também fazer, a operação inversa, transformar tanto decimal quanto fração também para porcentagem. Então, vamos analisar os exemplos a seguir. Um próximo exemplo que a gente vai analisar e fazer essas transformações a partir aí desse contexto. A quantidade elevada de queimadas já fez o bioma perder cerca de 15% do teu território. Então, aqui nós temos uma porcentagem. Vamos fazer essa transformação. Se eu quiser transformar essa porcentagem em fração, fica fácil. Eu tenho 15 e vou dividir esse 15 por 100 partes. Então, aqui eu tenho o meu número fracionário. Como a gente viu lá nas frações, eu posso fazer a simplificação dessa fração. Toda vez que a gente faz uma simplificação da fração, eu vou tentar dividir ele, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo valor, até chegar ao momento que eu não consiga mais dividir, tendo lá a minha fração irredutível. Se a gente pegar esse número, a gente consegue dividir, por exemplo, por 5. 15 divididos por 5 dá 3. E 100 divididos por 5 dá 20. Então, nesse caso aqui, eu tenho um número que é 3 20avos. Dessa forma, tanto 15% quanto 15 sobre 100 e 3 20avos são a mesma coisa. Elas equivalem à área que foi aí queimada, nesse bioma do Pantanal. Vamos ver esse outro exemplo. Em comparação ao ano passado, a quantidade de incêndios nas florestas brasileiras já subiu 10% em relação ao ano passado. Bom, vamos pegar esse 10% agora e vamos fazer uma transformação até um número decimal. Se eu sei que 10% é a mesma coisa
que 10 divididos por 100, ou seja, uma razão entre 10 e 100, em vez de eu tentar achar aqui a minha fração irredutível, eu vou transformar ele numa fração, num número decimal, desculpa. Isso quer dizer o quê? Eu expliquei para vocês que toda vez que a gente tem uma fração onde a gente tem 10, 100, 1000, tem uma forma bem fácil de transformar para número decimal. A gente vai pegar esse número, né? Vai contar quantas casas tem o seu denominador e vai contar, né, a vírgula. Então, se a gente fala de 10, 10 é a mesma coisa que 10,0. Ou seja, a vírgula, ela fica aqui depois do 10. Se eu quiser fazer a divisão por 100, eu vou andar essa vírgula, né, para frente. Então, eu vou contar quantos zeros tem. Eu tenho 2 zeros, então eu vou andar 2 casas. Uma casa fica na frente do 0, outra casa fica na frente do 1. Então, aqui eu coloco a minha vírgula. Então, o meu resultado vai ser 0,10. Então, aqui eu vou ter, né, o meu número decimal. Dessa forma, fica muito mais simples da gente entender as porcentagens. Vamos aos próximos exemplos. Em comparação com o período de 1º a 17 de agosto de 2019, o Pantanal apresenta 231% de registros de queimadas pelo INPE. A porcentagem ela pode ser mais de 100%. Isso quer dizer que eu espero que está acontecendo muito mais do que 100%. Mas a gente pode representar da mesma forma. 231%, se escrito em forma fracionária, eu tenho 231 divididos por 100. Se eu quiser transformar essa fração agora no número decimal, eu vou fazer a mesma forma que eu fiz nos 10% do nosso exemplo passado. Eu tenho 231. O zero, ele fica aqui depois, porque 231,0 e 231 representa a mesma coisa. Se eu tenho 100 dividindo, quer dizer que eu tenho 2 zeros. Então, eu vou andar essa vírgula 2 casas. Uma casa vai ficar na frente do 1, outra casa vai ficar na frente do 3. Então, é a mesma coisa que eu disser 2,31. Então, é uma forma muito simples da gente entender como que a gente transforma essas porcentagens em frações e também em número decimais. Agora, dá para fazer o contrário? Dá sim. A gente pode fazer a operação contrária. Vamos ver esses exemplos. O Pantanal representa 1/6 dos biomas brasileiros. Bom, 1/6 é a quantidade de bioma que a gente está analisando, pegando, né, todos os biomas que a gente tem no Brasil. Então, estamos dizendo que o nosso Pantanal é um entre esses 6 biomas. Como que eu vou transformar isso em porcentagem? Bom, é muito simples. Uma coisa que a gente pode fazer, que fica mais simples, é transformar esse 1/6 em um número decimal. Para isso, você vai dividir 1 por 6. Dividindo 1 por 6, a gente tem 0,16. Vamos relembrar lá como que a gente faz isso, né? Se você pegar o 1 e dividir por 6, né? 1 não divide por 6, então você vai colocar o 0. Colocou o 0, eu coloco 0, 10 divididos por 6, o número mais próximo é 1. 1 vezes 6, eu tenho 6. 10 menos 6, eu tenho 4. Dá para dividir 4 por 6? Não. Então, eu vou acrescentar mais um 0. Agora, eu não acrescento esse 0 aqui, porque a gente já colocou a vírgula. E não existe nenhum número que tenha 2 vírgulas. Agora, 40 divididos por 6, eu já posso, né, dividir. Então, o número mais próximo vai ser 6. 6 divididos por 6 vai dar 36. 40 menos 36, me sobra ainda 4. Posso continuar? Claro que pode. Coloca outro 0.
E assim, a gente vai ter uma dízima periódica, vai dar 0,16666. Utilizando aqui duas casas só após a vírgula para facilitar nossos cálculos, 1/6 é a mesma coisa que eu disser 0,16. Aqui a gente transformou essa fração em um número decimal, mas dá para a gente transformar em porcentagem? Dá sim, e é muito fácil. Se a gente multiplicar esse valor por 100, eu vou ter a minha porcentagem. 0,16 multiplicado por 100, eu tenho 16%. Para quem não lembra, podemos fazer também esse cálculo, ou através da operação de multiplicação, ou através de contar também as casas da vírgula. Se aqui é uma multiplicação e eu tenho 2 zeros, uma multiplicação por 100, em vez da minha vírgula andar para esse lado, como foi na divisão, aqui no exemplo de cima, a minha vírgula vai andar para o outro lado. Então, se aqui é 0,16, eu tenho duas casas. Então, essa vírgula vai ficar atrás do 1 e depois atrás do 6. Andei duas casas, esse 0 não me importa, vai ficar 16,0, que é a mesma coisa do que 16%. Dessa forma, fica muito fácil da gente fazer, né, a conversão desses números decimais em porcentagem e vice-versa. Vamos pensar no número decimal em porcentagem, ó. Se eu quisesse pegar esse número aqui que a gente encontrou, aqui no exemplo de cima, e transformar ele em porcentagem, o que eu faria? Eu faria esse mesmo processo, multiplicaria ele por 100, andaria as minhas duas casinhas e voltarei a ter os meus 231%. Então, dessa forma, fica muito fácil a gente fazer essas transformações. E essas transformações são extremamente importantes para a gente entender como empregar a porcentagem no nosso dia a dia e em diversas formas, né? E em diversos conteúdos que a gente encontra aí o estudo de frações. Agora nós vamos ver quais são as maneiras que a gente tem de calcular a porcentagem. Essas maneiras, existem várias maneiras que você pode calcular para utilizar a porcentagem no seu dia a dia. Eu vou colocar aqui para vocês 3 maneiras que eu acho mais fácil e é fácil de empregar no nosso dia a dia para descobrir a porcentagem. A primeira maneira é a maneira da multiplicação. Essa maneira eu já dei a dica para vocês lá no exercício passado, na nossa aula passada. Essa maneira ela é muito parecida com aquela que a gente fez na aula passada e vai levar em conta também a área aproximada do Pantanal e a porcentagem das queimadas que está tendo agora nessa época, nessa região desse bioma. Então vamos lá. A área do Pantanal ocupa aproximadamente 150.355 km² no Brasil, onde 15% desse território foi consumido já pelas chamas. Então a gente precisa descobrir aqui qual é o valor em quilômetros quadrados desses 15%. Então, se a gente colocar aqui, ó, o que a gente precisa saber é qual o valor de 15% de 150.355 quilômetros. Bom, eu já dei a dica para vocês na aula passada. Toda vez que aparece o D, a gente vai realizar uma operação de multiplicação. Então, 15% eu vou passar por um número fracionário, 15 sobre 100. Esse 15% vai multiplicar o valor da minha área, que é 150.355. Eu já falei para vocês também que todo número inteiro, ele também é um número fracionário, pois 150.355 divididos por 1 é a mesma coisa que 150.355. Então, esse número inteiro, eu também posso representar ele de forma fracionária. Então, se eu tenho duas frações e uma multiplicação entre elas, fica muito fácil fazer a operação. A operação de multiplicação entre frações vai envolver a multiplicação do numerador pelo numerador e do denominador pelo denominador. Dessa forma, a gente vai fazer 15 vezes 150.355, eu vou ter o resultado de 2.255.000
355. Se eu fizer a multiplicação de 100 por 1, eu vou ter o resultado 100. Agora fica fácil, é só eu dividir 2.255.355 por 100. Dividindo, a gente vai ter o resultado de 22.553,25. Então, esse vai ser o resultado da nossa área que corresponde a esses 15% que já foram queimados aí pelos incêndios do Pantanal. Lembrando que isso é dado aqui por quilômetros quadrados. Então, esse é o resultado. Agora vamos ver uma outra maneira de a gente fazer esse mesmo problema. Essa segunda maneira de fazer é relacionada à regra de 3. A regra de 3 é empregada para várias análises matemáticas, para a gente resolver vários problemas matemáticos. E não seria diferente aqui na porcentagem. Podemos também utilizar essa regra de 3, e é de uma maneira muito fácil. Vamos lá! Se eu sei que a área do Pantanal é de 150.355, eu estou relacionando toda essa área como um todo. Então, isso vai ser o meu 100%. Então, nesse caso, o meu 100% dessa área vai ser equivalente a meus 150.355. Agora, a área que já foi queimada até agora é de 15%. Então, eu vou colocar meu 15% embaixo do 100%, pois está relacionado à porcentagem. E quero encontrar aí essa porcentagem em quilômetros. Então, vou utilizar uma incógnita qualquer. No caso aqui, o x. Regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado. 100 vezes x, eu vou ter 100x. 15 vezes 150.355, eu vou ter o resultado de 2.255.355. Ok. Esse 100 que está multiplicando x, agora ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ficar igual a 2.255.355 divididos por 100. Dividindo esse número, nós vamos ter o mesmo resultado anterior, 22.553,25 quilômetros quadrados. Então, se a gente reparar, o resultado ele é o mesmo. É só uma forma diferente de você também achar esse valor em porcentagem. Vamos para um terceiro modo. O meu terceiro modo também vai envolver multiplicação. Mas em vez de envolver a multiplicação de um número fracionário, a gente vai utilizar a multiplicação por um número decimal. Essa forma aqui ela é bastante utilizada no dia a dia por ser uma fórmula um pouco mais rápida do que as que a gente viu anteriormente. Vamos lá! Analisando a mesma questão, nós já sabemos que 15% do Pantanal equivale a 15 divididos por 100. Se agora eu pensar em transformar isso num número decimal, eu vou ter 0,15. Então, 15% é a mesma coisa que 15 divididos por 100, ou 15 centésimos, que é a mesma coisa de 0,15. Para que eu resolva essa questão, eu vou utilizar o meu 150.355 e vou fazer a multiplicação dele por esse número decimal, 0,15. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 5, 25 mais 2, 27, vai 2. 5 vezes 3, 15 mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 0, 0 mais 1 é 1. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Então, a gente vai resolver a multiplicação. 1 vezes 5, 5.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. E agora o zero. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0 e 0 aqui também. Agora é só somar. 5, a gente repete. 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 5, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. 5 mais 0 é 5. 7 mais 5 é 12, vai 1. E 1 mais 1 é 2. Esse zero aqui na frente não precisa dele. Então, meu resultado vai ser os mesmos, 22.553,25. Aqui a gente tem duas casas depois da vírgula, então eu coloco aqui a vírgula. Então, assim, por essas três formas, a gente consegue resolver qualquer problema de porcentagem. Você pode escolher a que você melhor se identifica e a que fica mais fácil para você fazer, dependendo do problema. Analisando todas essas formas e todas essas transformações, fica fácil aprender porcentagem, fica fácil relacionar as operações de frações e porcentagens e também do número decimal. Assim, conseguimos entender melhor os dados que são passados para a gente, muitas vezes pela TV, pelos jornais e aí na nossa vida. Vamos analisar agora um problema envolvendo a porcentagem. Olha lá. Sabendo que o território do Pantanal é de 150.355 km² e que a área de cobertura vegetal até o ano passado era de 83% do território, determine a área de cobertura vegetal que está protegido pelas unidades de conservações, que chegam a 4,6% dessa área de cobertura vegetal. Então vamos entender, né? Ele está dizendo para mim essa área aí, né, de 150.355 quilômetros. Então, ele está me dizendo que dessa área toda, a cobertura vegetal ela está em 83%, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar qual que é a área que eu tenho cobertura vegetal em quilômetros quadrados. Então, eu posso escolher qualquer uma dessas três formas de fazer. Eu vou fazer aqui primeiro pela primeira forma que a gente viu. 83% é 83 sobre 100. Se eu quero 83% de 150.355, eu vou multiplicar por 150.355. Lembrando que todo número inteiro, ele também é um número fracionário. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o resultado de 83 vezes 150.355 de 12.479.465. Opa, 12.479.465. 1 vezes 100, eu vou ter 100. Então, agora, eu só preciso, né, dividir esse meus 12.479.465 por 100. Fazendo essa divisão, eu vou ter uma área de... Vou colocar aqui nesse cantinho. Puxar aqui um cantinho. 124.794,65. Então, essa área aqui é a área do Pantanal que eu tenho cobertura vegetal, né? Então, toda essa área do Pantanal apresenta, né, a minha cobertura vegetal. Agora, ele está me dizendo que dessa área que eu tenho a cobertura vegetal, que é de 124.794,65, 4,6% dessa área está dentro de uma unidade de conservação. Então, agora, eu vou achar o 4,6% dessa minha área aí que eu acabei de achar com vocês, utilizando o 83%. Dessa vez, vou fazer aqui por um método, né? O terceiro método que a gente viu, que é a multiplicação pelo decimal. Vamos lá. 4,6
não é um número inteiro, mas a gente representa ele pela fração da mesma forma, 4,6 sobre 100. Pensando aqui que a gente não quer deixar ele por número inteiro, né? A gente não precisa transformar ele no número inteiro, vamos fazer essa divisão. Se eu tenho 4,6 dividido por 100, anda lá as casinhas, né? Então, eu vou ter 0,046. Então, 4,6%, ou seja, sobre 100, é a mesma coisa que eu falar para vocês, 0,046. Então, para que eu ache o valor dessa área em quilômetros, eu vou multiplicar 124.794,65 vezes 0,046. Vou passar aqui o resultado para vocês, até pelo tempo e também pelo espaço que a gente tem aí, mas se você quiser fazer em casa, sabe fazer a multiplicação, pode fazer em casa, né? Ou se preferir conferir aí se deu mesmo esse resultado, utilize uma calculadora, mas é sempre bom a gente treinar em casa e fazer à mão. Nem sempre a gente tem uma calculadora por perto. Então, esse resultado, a gente vai ter o resultado de 5.740,55 quilômetros. Então, essa vai ser a área do Pantanal que a gente tem preservada em unidades de conservação. Se a gente reparar, é uma área muito pequena, relacionado ao total da quilometragem do Pantanal. Pensa você que de 150.355 quilômetros quadrados, apenas 5.740 aproximadamente estão em áreas de conservação, áreas intocáveis que o ser humano ele não pode mexer. O restante acaba ficando na mão aí do homem, e o homem, para transformar todo esse Pantanal em pastagem e lucrar com isso, acaba fazendo essas queimadas e acaba ocorrendo essas tragédias que a gente está vendo aí esse ano. Hoje, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido relacionar como que as frações estão relacionadas com a porcentagem. Espero que esse estudo de porcentagem te ajude no teu dia a dia, já que a gente vê tantas promoções, tantos descontos ou também tantos juros que estão relacionados à porcentagem. Na próxima aula, nós vamos relacionar tanto frações, porcentagens com estudo de gráficos e entender muitas vezes o que os gráficos que tanto aparecem nas mídias, nas TVs e nos jornais estão dizendo aí relacionados às queimadas do Pantanal e também a outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado, uma boa noite para vocês e eu vejo vocês na próxima aula.